dia. Hoje é terça-feira, dia 11 de agosto. Essa é a nossa transmissão de número 101. Quem atualiza os dados hoje sobre a pandemia em Rio Preto é o secretário de Saúde, Aldenis Borim. Bom dia, secretário. Bom dia, Ademir. Bom dia a todos. Bom dia, Ademir. Bom dia a todos. Então, vamos aos dados. Bom, nós tivemos 58.880 estados gripais. Desses, 80% foram testados. Dos 80%, 47.491 foram testados. 35.334 foram negativos. 12.157 foram confirmados. Neste período de confirmados, nós tivemos 300 óbitos. De recuperados, 9.085. 9.085 e profissionais da saúde, 1.425. Síndrome respiratória aguda, 3.397. O coeficiente de incidência hoje em São José do Rio Preto é de 2.638 casos por 100 mil habitantes. Saíram de ontem para hoje 118 casos positivos de Covid-19. Lembrando que alguns são da semana passada e alguns poucos da retrasada e a outra. Tivemos nas últimas 24 horas 7 óbitos. As notificações de síndrome respiratória aguda grave foram nas últimas 24 horas. Nós estamos com 387 pacientes internados, 126 em UTIs e 261 em enfermarias. Bom, pessoal, agora eu vou tentar explicar para vocês qual o raciocínio que a gente usa para afirmarmos que nós estamos no pico, nós estamos na descendente, na ascendente, porque existem muitas perguntas sobre isso. Como que você sabe disso? Bom, eu vou começar por um dos dados mais fidedignos que nós temos, quando eu digo que nós estamos no pico e quando nós estamos na descendência ou na ascendência. Como vocês podem ver nesse gráfico, vocês vão ver uma parte que é esta daqui, que está num vermelho leve. Ou seja, nós vimos no início, isso foi subindo, a parte ascendente, até nós chegarmos em 4.154 casos na semana 30. A 29 nós já estávamos chegando no pico, 3.249. Na semana 31 nós tivemos 4.073 casos. A semana passada, as nossas unidades respiratórias atenderam 2.938 casos, onde houve uma queda de 1.115 casos. Ou seja, foi uma queda significativa. E lembrar sempre que esses dados, que são consultas médicas, eles não mentem. Eles não têm atraso como tem de exames, como tem de notificações. O que é. E você faz o levantamento. Por isso que a semana passada nós dissemos que havia indicativos, eu não afirmei, mas que havia indicativos de que estava havendo uma diminuição de casos. Lembrar, como vocês vão ver à frente, que tudo começa naquele atendimento na atenção básica. Ele que vai
determinar o número de doentes graves, que vai determinar o número de internações e o número de mortes. Então, esse é um dado muito forte para a gente achar que nós atingimos o pico nessa semana. É um dado muito forte. Próximo, por favor. Bom, aqui agora nós vamos... Volta anterior, por favor. Próximo. Aqui são os notificados. A notificação é um parâmetro importante, desde que ela seja feita imediatamente. O indivíduo é atendido e ele é notificado. Porém, nem sempre isso acontece. Muitas vezes ocorre atraso nas notificações, ocorre gente que não notifica adequadamente, nós temos que ir atrás, porque vem, por exemplo, um resultado positivo. Aí nós vamos analisar para dizer que ele é positivo, mas ele não foi nem notificado. Isso acontece quase raramente na nossa rede, mas acontece em muitos outros lugares. Por exemplo, você está com receio de estar com Covid. Aí você vai numa farmácia, aí você vai num laboratório e fala, eu quero fazer um exame de Covid sem indicação médica porque eu não estou bem. Aí você vai lá, faz. Essa notificação, ela pode demorar 3, 4 dias. Por quê? Porque todo mundo que faz exames tem que ser notificado, seja ele positivo ou negativo. Tá certo? Então, notificação seria um parâmetro maravilhoso para a gente, a partir do momento que ele fosse fidedigno, que ele ocorresse no mesmo momento. Mas nem sempre isso acontece. Mas, independente disso, vocês estão vendo que nas mesmas semanas nós tivemos uma quantidade de notificações muito grande. Lá em cima, na semana atual, que é a semana 32, vocês vão perceber que já houve uma queda, saiu de 7.105 para 5.211. Lembrar que esse 5.211 da semana 32, principalmente, pode aumentar. Por quê? Porque vão notificar amanhã, depois da manhã. Então, esse número não é fixo, que é da semana 32, mas também é um indicativo de que esteja ocorrendo diminuição de casos de Covid na população. Quando eu notifico, eu vou fazer o exame positivo ou negativo. A próxima, por favor. Daí, nós vamos ter os números de positivo em relação ao número de negativos, tá certo? Olha lá, a mesma coisa aconteceu, nós tivemos aquele atraso no número de notificações, todo mundo se assustou quando, no domingo, se eu não me engano, publicamos 600 e poucos casos, mas não era naquelas últimas 24 horas, eram exames até de 4 semanas anteriores, por problemas de atraso na elaboração desses exames e da liberação desses resultados, né? Então, a gente nota também que na semana 29, 30 e 31, nós tivemos o maior número de positivos. Esta semana, até o momento, nós estamos com 1.286. Obviamente que vão entrar mais casos nessa última semana, que eu chamo de 32. Por quê? Porque alguns exames ainda estão retidos, principalmente da semana anterior, né, semana passada, e que deve aumentar esse número. Mas não acreditamos que ele chegue a ficar igual ao pico. Ou seja, é uma outra tendência que nós temos de que os números que nós estamos começando a entrar em descendência, na descendência da curva
de casos Covid. Eu quero dizer, pessoal, que nós trabalhamos com dados, com números. Quando a gente vem aqui e fala que estamos no pico, como estamos falando há 3 semanas atrás, duas semanas passadas, é porque os dados estavam revelando isso. E que agora há uma tendência, tanto nos atendimentos, como nas notificações, como nos resultados, mostrando que está ocorrendo queda. O quanto rápido será essa queda? O quanto lenta será essa queda? Ou se, quando chegarmos os resultados desses últimos exames, também atingirmos um número assustador ali grande, poderemos dizer que ainda continuamos no pico. Mas as evidências dos dados, as análises dos dados, levam a uma diminuição de casos. Próximo, por favor. Como vocês estão vendo, aqui nós vamos agora ver os números de internados que ocorreram em São José do Rio Preto. Como você vê, os números de internados, eles não refletem o hoje, eles refletem o 15, 20 dias atrás. Então, não é esperado para a gente uma diminuição de internação nesse momento. Por que não é esperado? Porque a semana 29, 30 e 31, não, 29, 30 e 31, foram aquilo que nós achamos que é o pico. Ou seja, esses casos estão aparecendo agora. Ou seja, eu espero o número de internação e de mortes menos? Claro que não. Se eu tive lá atrás um número de casos de 15, 21 dias atrás, esses casos vão se agravando gradativamente. Então, esta semana, a próxima semana, com certeza nós teremos um número de internações. Se não se mantiver, pode inclusive aumentar, porque nós vamos sentir aquele pico que eu mostrei lá atrás, que supostamente nós vamos ver o comportamento dessa semana, que tem tendência à queda, porém, lá atrás, 28, 29, 30 e 31, nós vamos sentir o reflexo dela, a piora dos casos agora, que varia do 7º, 8º dia de sintomas até o 20º dia de sintomas. Lembrarmos que nós temos um período de incubação que varia de 5 a 7 dias. Então, obviamente, não esperamos uma diminuição do número de internados nesta semana ou na próxima semana. Próximo, por favor. Aí, eu queria lembrar para vocês aquele gráfico que a gente coloca de ocupação de leitos. A ocupação de leitos que nós temos hoje, você pode ver que ela teve uma ascendência, depois ela entrou num platô de alta e queda. Aqui a gente começa no dia 7 de junho e estamos no dia 8 de agosto. Então, houve uma queda em junho, como vocês estão vendo, atingiu julho, tá certo? E se mantém elevadíssima, com cerca de, chegou a 89% de ocupação de leitos, agora está tendo uma leve caída. Porém, não se assustem se esses números continuarem elevados, essa ocupação de leitos, nós abrimos. Por que nós abrimos leitos? Por que nós abrimos 30 leitos na Jaguaré? Por que nós abrimos 8 leitos na Santo Antônio?
Por que o HB está abrindo 20 leitos? Porque a gente percebe que a curva estava, nesse momento que a curva estava ascendente, nós sabíamos que nós íamos precisar de mais leitos. Nós estávamos subindo o número de atendimentos, nós estávamos subindo o número de notificações, nós estávamos subindo o número de positivos. Obviamente, a gente tinha que preparar mais leitos. E preparamos mais leitos, Jaci, Jaguaré e Santo Antônio. Por quê? Sabíamos que precisaríamos. Então, por isso que nós antecipamos esses leitos, para aguentar esse momento que era o momento que nós esperássemos que fosse o pico. Próximo, por favor. Aqui também, se vocês notarem, segue muito parecido com a região DRS 15, que tem 1.600 habitantes e tem 106 cidades, se eu não me engano. Então, você vê que é uma curva muito parecida. Por isso que o HB está sempre lotado. Porque o que está acontecendo em São José do Rio Preto, está acontecendo em toda a região. Rio Preto aumentou 45 leitos, 48 leitos. Muitas regiões não têm essa capacidade de aumento de leito. E acaba sobrecarregando o hospital de base. Então, você vê que é uma curva muito parecida com a de Rio Preto. Por que essa curva é parecida? Porque há um intercâmbio entre cidades muito grande. E São José do Rio Preto é um centro de região. As outras cidades trazem Covid para Rio Preto. E Rio Preto, quando a vinda dessas pessoas para cá, também leva Covid para essas cidades. Ou seja, ela é um centro de região aonde me espantaria muito que essa curva não fosse muito parecida. Tá certo? Por quê? Porque há esse intercâmbio. Não podemos esquecer nunca que São José é uma cidade, centro de regiões de compras e de serviços. Próximo, por favor. Aqui nós temos os óbitos, como eu falei para vocês. Nós tivemos uma ascendência e que está refletindo aqui na frente. Lembrarmos sempre que internações de síndrome respiratória aguda grave, nós vamos sempre ter um número de óbitos. Qual que é o número aceitável de óbitos de mortalidade nessa doença? Daqueles que se internam com síndrome respiratória aguda grave, nós esperamos sempre uma mortalidade entre 20, 25, 30, 18, 17. Essa é a normalidade, na normalidade não. Esse é os números que têm que ser revelados no mundo inteiro. Ou seja, depois que o indivíduo interna com uma síndrome respiratória grave, ele tem grande chance de piorar, ficar muito tempo internado e poder vir a óbitos. Próximo, por favor. Aqui nós estamos, a porcentagem de positivos, mas é aquela porcentagem que eu sempre falo que a gente continua muito no platô. 33, 31, 34, 32, aqui conforme for entrar, mais casos pode diminuir essa porcentagem, né? Que é a semana, ali é 32, viu? Ali tem algum erro. Na realidade, o que a gente percebe é que existe uma tendência desse platô. O que esse platô quer dizer para a gente em número de casos? Não é número de casos absolutos. Número de casos eu já falei. Aqui é saber circulação viral. Está ocorrendo circulação viral. Ou seja, tanto por cento das pessoas com sintomas estão apresentando Covid. Então, a Covid ainda, a circulação viral em São José do Rio Preto não tem mostrado arrefecimento, né? Ela se mantém num platô sempre entre 30, 33, agora foi 34, mas provavelmente nessa semana ainda cai um pouco com a vinda de outros exames. Mas
está girando nisso. Isso quer dizer para a gente que está existindo circulação viral ainda. Por isso que nós pedimos sempre, todos os cuidados são poucos. Devemos nos manter com todas as regras, porque o vírus está circulando. Próximo. Outra coisa que fala-se muito, hospital de campanha, o que estão montando aí não é uma coisa de eficiência. Houve uma doutora, inclusive, que falou que era meia boca. É o seguinte, pessoal, eu não faço nada meia boca. Nada. Se for para fazer meia boca, eu prefiro procurar outras coisas. O que for feito é muito bem feito. Então, nossas unidades, todas elas têm capacidade de atendimento. O resto é lorota, inveja, é alguma coisa assim. Porque nós não fazemos nada que não seja adequado ao paciente. Aqui nós vamos mostrar, então, a Anchieta, que foi a que nós começamos na segunda-feira a receber doente. Nós temos uma sala, por exemplo, de emergência, que tem todos os recursos, desfibriladores, monitores, bombas de infusão, oxímetro, tem tudo. O paciente na urgência, nós temos tudo, porque se ocorrer uma piora do quadro do paciente, nós temos, até que ele seja removido para um hospital ou para uma UPA respiratória, nós temos todas as condições de atendê-lo aqui no Anchieta. Próximo. Aqui é um quarto individualizado. Nem vem falar em hospital de campanha, gente. Dá uma olhada na qualidade dos quartos que a gente está montando. Quartos individualizados. Não é aquele barracão cheio de gente, não. É quartos individualizados, tá certo? Com gente capacitada, com enfermagem para 2, 3 pacientes. Então, existe aqui, por exemplo, uma campainha que vai, a hora que o paciente aperta, dá o número do quarto que ele já está. Não precisa sair procurando o doente. Então, não tem nada mal feito. Os quartos são individualizados. O hospital de campanha é aquele barracão, pessoal. Para de falar em hospital de campanha quando a gente tem condições de fazer coisas desse nível. Pronta. Próximo. Aqui, nós vamos falar da UPA Jaguaré, que é uma unidade de suporte respiratório. Lembrar o seguinte, o que difere uma unidade de suporte respiratório de uma UTI? Uma UTI, ela sempre está dentro de um hospital onde você tem alta complexidade para tratamento da piora desse doente, né? Então, são antibióticos de última geração. Vamos dizer que o paciente pega uma infecção secundária ali, ele tem essa condição de tratar, esse paciente entra em insuficiência renal, ele entra em insuficiência cardíaca, ele faz uma complicação grave. Este paciente, então, é a diferença entre um UTI e uma unidade de suporte respiratório. Uma unidade de suporte respiratório, ela tem toda uma estrutura para cuidar da parte pulmonar do paciente, pronar o paciente, fazer tudo o que for necessário. Porém, quando ela complica, que precise de um procedimento de alta complexidade, ele deve, então, ser encaminhado à UTI. Olha aqui a nossa meia-boca, pessoal. Ó, dá uma olhada nesses quartos. Onde nós temos raio-x portátil, nós temos respiradores, nós temos monitores de última geração, nós temos oxímetros, nós temos multiparâmetros, tudo à beira do leito do paciente e adequadamente. E é tocado por intensivistas, por pessoas que trabalham em UTI ou são orientadas por pessoas que trabalham em UTI. Próximo, por favor. Aqui, então, é um paciente, por exemplo, que está precisando de uma urgência. Nós temos toda uma equipe preparada para esse leito aqui, onde ele é totalmente equipado.
tá certo? Nossos leitos aqui, eles são dentro de uma unidade própria para isso. Nós temos aqui um local onde é o posto de enfermagem que pode atender rapidamente o paciente, tá? Próximo. Nós temos aquilo que todo mundo já viu, que é a comunicação entre os médicos. Por exemplo, eu estou precisando de uma análise de um cardiologista que não está ali, é um intensivista. Ninguém trabalha sozinho, a prepotência mata muita gente. Eu sei, eu faço. Não é assim. Cada um, o médico que sabe tudo, ele é um generalista que, quando ele precisa de um especialista, ele encaminha o paciente. Acabou a era do médico que sabe tudo. Acabou essa era. Hoje, verticalizou o conhecimento. Todo mundo tem o seu quadrado e estuda esse quadrado. Então, nós temos comunicações entre médicos, tá certo? Para que se troque informações online sobre o que está acontecendo com o paciente. Nós temos a comunicação da família, daquele paciente que está isolado ali, sem poder receber visitas. Então, ele também entra em contato com a sua família, conversa com a sua família vê o paciente, vê o estado que ele está, e o médico ou uma enfermeira sempre está ali para dar respostas à família. Isso aqui chama humanização, o que pouca gente aplica. Humanização do serviço. Próximo. Muito obrigado a todos. Bom, secretário, agora passamos, então, após essa atualização, muitos esclarecimentos hoje, passamos às perguntas da imprensa. Nós temos uma pergunta do Rodrigo Carraro, da rádio CBN. Ele faz uma análise prévia aqui antes da pergunta. Ele explica que as regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba e Araçatuba estiveram por algumas semanas na fase vermelha. Porém, na última sexta-feira, o Estado as qualificou para subir até a fase amarela. E ele pondera também que Rio Preto foi a única cidade que passou o tempo todo aí no laranja, né? E o que ele pergunta? Na avaliação do senhor, se nós tivéssemos ido para a fase vermelha, seria mais fácil recuperar fôlego, números de leitos, e agora nós poderíamos avançar melhor? Olha, na realidade, são comparações que eu gostaria de dividir muito bem para não ficar o dito pelo não dito. Uma análise é a análise econômica. Qual que é melhor, você ficar 8 semanas da fase econômica, eu estou falando. É muito melhor você ficar 8 semanas na fase vermelha, onde só trabalha os essenciais, ou ficar 8 semanas na laranja, onde parcialmente é aberto o comércio. Começa daí. Então, da parte econômica, até o momento, eu não vejo vantagem de ter ficado 8 semanas na fase vermelha. Eu acho que, economicamente, Rio Preto esteve em vantagens esse tempo todo, em virtude da abertura parcial do comércio. Tá? Agora eu vou falar do ponto de vista médico, do ponto de vista da saúde. Existe uma coisa que todo mundo tem que entender. Enquanto não chegar a vacina, a imunidade do indivíduo só é possível através da contração da doença. Ele não se imuniza, ele não fica livre da doença enquanto ele não se imunizar, criar anticorpos contra aquele vírus. Até hoje, a única saída é a imunidade. E ela não tem vacina. Quando você põe o indivíduo na fase vermelha, como aconteceu em Ribeirão, põe o indivíduo na fase vermelha, enclausula esse indivíduo, ele vai se imunizar? Vai se imunizar. Vai diminuir casos, vai ter um monte de outras coisas, mas ele não vai se imunizar.
Se o vírus continuar circulando, vai pegar. Então, as cidades que pularam, eu espero que isso não aconteça. Rezo para que isso não aconteça. Mas cidades que pularam do vermelho para o amarelo, correm risco de segunda onda, que a gente chama. Aqueles indivíduos que estavam enclausulados, que não estavam saindo, que estavam não imunes, volta para uma população que tem circulação viral. Ele pode contrair. E eu posso ter uma segunda onda. Rio Preto, nós optamos por outro projeto. É achatamento da curva, aonde a população vai se imunizando gradativamente com o sistema de saúde suportando. Ribeirão Preto, por que ficou no vermelho? Porque não tinha leitos. Ribeirão Preto tinha menos leitos que São José do Rio Preto. Por que Ribeirão Preto foi para o amarelo? Porque abriu 80 novos leitos, tanto na USP como em cidades vizinhas. O que aconteceu com a taxa dela? Diminuiu a taxa de ocupação. Então ela foi, mas deixou de circular o vírus? Não. Não deixou de circular o vírus. O vírus está circulando. A taxa melhorou. E espero que seja uma estratégia adequada e que ele se dê muito bem. Mas a estratégia de Rio Preto é diferente. A estratégia de Rio Preto é que a pessoa, quando nós tivermos nessa descendente que esperamos estar entrando, nós temos uma grande quantidade de indivíduos imunizados. Ou seja, a doença vai cair e vai cair de vez, porque existe a imunização das pessoas. Então, será que se nós tivéssemos ficado na fase vermelha era melhor? Para mim, Aldenes, 8 semanas na fase vermelha não é a melhor saída, porque eu não imunizo, eu não trato. A única maneira de tratar é imunizar. Se eu não imunizar, não estou tratando ninguém, eu estou expondo essas pessoas. E quando elas saírem, elas vão pegar. Então, nós não podemos liberar tudo. Por quê? Falha o sistema de saúde. Então, é achatamento da curva. É isso que foi o nosso projeto e tem seguido. E o comitê não se arrepende de ter seguido este projeto. Existiu momentos em que o comitê se preocupou muito em virtude da taxa de ocupação hospitalar, que nós ficamos ceciosos que nós pudéssemos ter desassistência. Por isso que corremos atrás, abrimos mais leitos. Então, eu acredito o seguinte, eu não vejo grandes vantagens em fazer fase vermelha, enquanto eu tenho grande circulação viral e que eu vou soltar essas pessoas que não vão se contaminar de uma vez só. E como o senhor colocou aqui já algumas vezes, Rio Preto não teve um caso sequer de desassistência, né? Todos os pacientes foram atendidos. Não tivemos um caso até o momento, esperamos não ter até o final dessa pandemia, nenhum caso de desassistência, nenhum. Obrigado, secretário, pelos esclarecimentos, participar mais uma vez da live da Prefeitura. Gostaria de registrar as presenças dos nossos intérpretes de Libras, Domingos Carvalho e o Alfredo Neto, e alguns recados importantes antes de encerrar. Sempre bom reforçar que nós estamos para entrar aí no período de restrições em função da legislação eleitoral. Por isso, a nossa live pelo Facebook já está sendo transmitida em uma nova página, cujo endereço é o Facebook/Covid Rio Preto, e também os novos horários. Lembrando, as lives agora são sempre às 10h30, nas terças e quintas, e às 3h30 da tarde, às sextas-feiras. Agradeço mais uma vez a presença do secretário Aldenes Borim. Deixo aqui um ótimo dia a todos. Por favor, fique em casa.